pessoal, tudo bem? Vamos juntos para o nosso plano de trabalho desta segunda-feira, dia 27 de março de 2023. E óbvio, todos nós sabemos, geralmente segunda, terça-feira, com bem menos futebol, mas o que vai nos salvar é justamente a data FIFA, né? Com as eliminatórias para a Copa Africana de Nações e também as eliminatórias para a Eurocopa, com grandes seleções em campo, também nesta segunda-feira. Então vamos começando a observar às 10 da manhã, nós temos um jogo válido pela quarta rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações. Essa eliminatória ela não começou agora, ela começou antes da Copa do Mundo. Deu uma parada e agora volta. Tivemos a terceira rodada na semana passada e agora temos a quarta rodada, inclusive com os jogos da volta. São 4 seleções em cada grupo, classificam 2 para diante. 10 da manhã, pelo grupo E, nós temos República Centro-Africana e Madagascar. As duas seleções estão no grupo E, junto com Gana, que já tem 7 pontos, e Angola, que tem 4 pontos. Então, ambas estão fora da zona de classificação. A República Centro-Africana também perde nos critérios de desempate para Angola, e está ali na terceira colocação com 4 pontos ganhos. Madagascar, numa situação bem mais complicada, é quarto lugar com apenas 1 ponto ganho. Inclusive, na rodada passada, jogo realizado na semana passada, a seleção de Madagascar acabou perdendo para a República Centro-Africana por 3-0. Agora, jogo com mando de campo da República Centro-Africana. Os últimos 5 jogos da República Centro-Africana teve justamente essa goleada em cima do Madagascar por 3-0. Antes, uma derrota para o Congo por 1-0. Vitória para a mesma seleção em cima da seleção do Congo por 1-0, o empate com Gana por 1-1 e uma derrota para a seleção angolana por 2-1. Já a seleção de Madagascar, dos últimos 5 jogos, obtiveram 3 derrotas e 2 vitórias. As derrotas 3-0 para, aliás, duas derrotas e 3 vitórias. As derrotas 3-0 para a República Africana, 1-0 para Senegal, e aí vieram as vitórias, 1-0 em cima do Níger, 3-1 em cima de Moçambique, e 3-0 para o Sudão. Sempre é bom lembrar que tanto Madagascar quanto a República Centro-Africana não estiveram na última Copa do Mundo, né? As 5 seleções africanas que disputaram a Copa foram Senegal, Tunísia, Gana, Camarões e Marrocos. Marrocos que no sábado passado venceu o amistoso, né, em cima da seleção, a nova seleção brasileira, agora sob o comando de Ramon Menezes, interinamente, né? 2-1, vitória da seleção de Marrocos, e essa seleção que pela primeira vez que bateu recordes aí dos africanos, acabou levando o 4º lugar na última Copa do Mundo do Catar. Em relação aos últimos confrontos, 2 vitórias da República Centro-Africana e 2 empates, além de uma vitória de Madagascar. Este ocorreu em 2015, portanto há 8 anos. O ideal aqui dessas duas seleções que não estão na zona de classificação, não são favoritas para a classificação, trabalhar gols. Mas se você vai jogar uma múltipla, trabalhar meio gol, ou então 1,5 gols se você for um pouco mais ousado, ousada. Continuando no continente africano, vamos agora para o Campeonato Nacional de Camarões. Ao meio-dia, a Elite One de Camarões, na sua 18ª rodada. O interessante é que as equipes disputam duas vagas para disputarem as semifinais contra as equipes do outro grupo. Aqui nós temos o confronto entre Yaoundé e Union Douala, que é uma cidade camaronesa. As duas equipes estão ali, não estão na zona de classificação, aliás, estão bem distantes, né? Os visitantes do Union Douala estão na 7ª colocação, com 21 pontos ganhos, enquanto que os mandantes, o Yaoundé, um pouco mais distante, 10º lugar, com 15 pontos conquistados. São 34 rodadas, estamos falando agora da 18ª. Essas equipes disputam 2 vagas para ir nas semifinais, mas estão um pouco distantes. O Union Douala está a apenas 4 pontos. Está ali a 4 pontos do Gazelle, que é segundo lugar com 25, e na liderança você tem o Bamboats com 27 pontos conquistados. Em relação ao Yaoundé, vem de 4 derrotas e 1 empate nos seus últimos 5 jogos, com 4 gols marcados e 9 gols sofridos. Tem uma questão interessante, que são os confrontos diretos. 2 empates e 1 vitória do Union Douala em 2021 por 2-0.
O Union na 7ª colocação com 21 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos obteve uma vitória, 2 empates, uma vitória, 3 derrotas e um empate. Uma vitória, 3 derrotas e um empate, com 2 gols marcados e 4 sofridos. Você pode perceber, né? Estamos trazendo um recorde de 5 jogos e o time de Douala marca poucos gols, são apenas 2, e também leva poucos, levou 4. Levou um pouco mais do que fez, né? Tem um saldo negativo de 2 dos últimos 5 jogos. E aí o ideal, trabalhar ambas marcam, ou então um gol e meio, ou se você vai numa múltipla, coloca meio gol ali, fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquila. Ou ainda, pode arriscar aí o empate e a vitória do Union Douala fora de casa. Agora chegamos à Eurocopa, 15 horas 45 minutos, confronto entre Irlanda e França. A França, né? Respeitando todas as opiniões, viu, gente? A seleção da Argentina é a atual campeã, mas quando você olha seleção a seleção, jogo a jogo, essa seleção da França, pelo menos para mim, pessoalmente, hoje é a melhor seleção do mundo, né? Que acabou encantando na Copa do Mundo, aliás, tirando uma das favoritas, que vinha num momento muito bom, que era a seleção da Inglaterra, já falamos aqui no vídeo anterior. França e Irlanda estão no grupo B, junto com Grécia, Gibraltar e Holanda, ou Países Baixos, né, como que. E a França estreou justamente goleando a Holanda por 4-0. Nos últimos 4 jogos, fora esse jogo contra a Holanda, a seleção francesa teve a final da Copa do Mundo, 3-3 com a Argentina, num grande jogo, e aí acabou perdendo a disputa nos pênaltis. Vinha de vitória sobre Marrocos por 2-0, 2-1 na Inglaterra no jogão de bola e 3-1 na Polônia. Uma seleção que tem jogadores como Mbappé, como Griezmann, Tchouaméni, Muani, quer dizer, uma França espetacular. Do outro lado, a Irlanda. A Irlanda venceu na estreia a Letônia por 3-2. Falamos que estamos no grupo B. Anteriormente, a Irlanda havia vencido Malta por 1-0, perdeu para a Noruega por 2-1, venceu a Armênia por 3-2 e foi derrotada pela Escócia por 2-1. Dos últimos 5 confrontos entre Irlanda e França, 4 vitórias da França, 1 empate. O interessante é que esse empate acabou sendo muito doloroso para a seleção irlandesa. Isso ocorreu em 2009, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Você lembra daquele toquinho de mão do Thierry Henry dentro da área? A França havia vencido o primeiro jogo em Belfast por 1-0, e aí a Irlanda estava vencendo a partida por 1-0, levaria para a prorrogação, só que a seleção francesa acabou marcando o gol de empate através do seu zagueiro Galard, né, num toque de mão do Thierry Henry, e ele faz o cruzamento, faz um toque, né, dentro da grande área ainda. O jogador francês acaba empurrando para o fundo das redes. Foi tema de polêmica mundial, de muitas reclamações. A seleção francesa acabou indo à Copa e foi um fiasco na Copa de 2010. Então tem essa mancha aí nesse confronto Irlanda e França, obviamente por conta desse toque de mão do Thierry Henry. Aqui o que, é que você vai fazer? Trabalhar gols, né? Óbvio que tem muita gente trabalhando com zebras. Poderia pintar uma zebra, uma vitória da Irlanda, ou mesmo um empate. Mas óbvio que é muito ambiente. Se tudo ocorre de forma normal, a França a favoritaça para ganhar esse jogo. Você vai trabalhar gols, acho que é a melhor dica, 1,5 gols desse jogo França e Irlanda pelas eliminatórias da Eurocopa. Continuamos nas eliminatórias da Eurocopa, jogo também às 15:45, Suécia e Azerbaijão. Ambas estão no grupo F, junto com Áustria e Bélgica, que já tem 3 pontos ganhos, e a Estônia, que estreia também nesta segunda-feira, mesmo horário, 15:45, contra a seleção austríaca, que estreou com vitória. A Suécia estreou com derrota, perdeu para a Bélgica com 3-0 no ressurgimento, né, do Romelu Lukaku, fez os 3 gols, hat-trick na estreia da Bélgica, 3-0 em cima da Suécia. Antes, 4 vitórias em amistosos, 2-1 na Islândia, 2-0 na Finlândia, 2-0 na Argélia e 2-1 no México. Seleção do Azerbaijão estreou perdendo para a Áustria por 4-1 na primeira rodada. Fechou o ano passado, de 2022, com 4 vitórias, né? 3-1 em cima da Macedônia, 2-1 em cima da Moldávia, 3-0 em cima do Cazaquistão
e 2-1 em cima da Eslováquia. O ideal aqui é trabalhar com vitória da Suécia. Se você é um pouco mais conservador, um pouco mais conservadora, trabalha ali um duplo empate, dupla chance, né? Vitória ou empate da Suécia, ou ainda o empate não tem aposta. Ou você pode trabalhar com gols também, 1 gol e meio, muito bem-vindo, sempre é muito bem-vindo na questão do 1 gol e meio. Os últimos confrontos foram apenas duas vitórias da Suécia em 2001, olha que distância. Vitória da Suécia por 3-0 e outra vitória por 1-0, exatamente há 22 anos. Também às 15h45 nós vamos para o confronto entre Hungria e Bulgária. O jogo será realizado em Budapeste. Ambas as seleções estão no grupo 6, junto com a Sérvia, que tem 3 pontos, Montenegro, 3 pontos, e a Lituânia, nenhum ponto ganho. É um grupo ímpar, 4 seleções jogaram. Quem ficou de fora da primeira rodada foi justamente a Hungria, será a sua estreia contra a Bulgária. A Bulgária perdeu para Montenegro por 1-0. Os últimos 4 confrontos, 0-0 com Luxemburgo, 2-0 no Chipre, vitória já, 1-0 na Macedônia e um 5-1 em cima de Gibraltar. A Hungria, que vai estrear na competição, seus últimos 5 resultados são 4 vitórias e 1 derrota. Vitória em cima da Estônia por 1-0, 2-1 em cima da Grécia, aliás tem um empate aqui no meio, 2-2 com Luxemburgo, perdeu para a Itália por 2-0, vitória surpreendente em cima da Alemanha o ano passado por 1-0. Nos confrontos entre Hungria e Bulgária, 2 vitórias da Hungria, 2 empates, 1 vitória da Bulgária. Apesar das casas de apostas darem uma odd menor para a Hungria, né, considerando a Hungria como favorita para esse jogo, aqui eu particularmente vou partir para 1 gol e meio entre Hungria e Bulgária. 16 horas, La Liga 2, segunda divisão da Espanha. Teremos um confronto pela 33ª rodada entre Málaga e Leganés. Equipes que estão ali no meio da tabela, próxima à zona do rebaixamento, principalmente a situação do Málaga, que é 21º lugar com 27 pontos ganhos. Leganés é 15º lugar com 40 pontos ganhos. Os últimos confrontos, não, os últimos jogos de cada uma das equipes. O Málaga vem de 2 empates, 0-0 com o Levante, 2-2 com Las Palmas, 2 derrotas, perdeu por 1-0 para o Racing Santander, perdeu para o Granada por 1-0 e 1 vitória em cima do Saragossa por 3-2. Já a equipe do Leganés vem de 3 derrotas seguidas, Oviedo 1-0, Saragossa 3-0, Ibiza 1-0 e 2 empates, 0-0 com o Mirandes e 0-0 com o Las Palmas. E aqui o fato intrigante, né? A última vitória do Leganés ocorreu no dia 4 de fevereiro, quando venceu o Sporting Gijón por 1-0. Detalhe, mais de quase 2 meses, né? Chega na próxima semana, se não vencer esse jogo contra o Málaga, e se seu jogo não for antes do dia 4 de abril, completará 2 meses sem vitória a equipe do Leganés. O ideal para se trabalhar aqui, óbvio, como estamos vendo, não é com gols, né? Você percebe, os últimos 5 jogos do Leganés não marcou em nenhum deles. Já o Málaga, nos últimos 5 jogos, marcou 2 gols contra o Las Palmas, não fez contra o Levante, não fez contra o Granada, fez 3 gols ali no jogo contra o Saragossa, na vitória por 3-0. Então, bom, aqui você trabalhar under, e aí você vai ver se under 2,5, quer dizer, abaixo 2,5 ou abaixo 1,5, ou ainda o ambas não marcam, você estará protegido nesse jogo de Málaga e Leganés. Mas lembrando que não é ciência exata, né? Vai que justamente num jogo como esse, ambos decidem fazer gols e aí é um problema. Então, Málaga e Leganés pela 33ª rodada de La Liga 2. Vamos à Liga das Nações da CONCACAF. Esse jogo será realizado às 20h30, Estados Unidos da América e El Salvador. É a segunda competição, a Liga das Nações da CONCACAF. A primeira foi realizada na temporada 2019-2020. Os Estados Unidos foram campeões. Os americanos ou norte-americanos lideram o seu grupo, que é o grupo D, é a Liga A, é considerada a primeira divisão da CONCACAF, são 4 grupos, e a equipe dos Estados Unidos lidera o grupo. Tem 7 pontos em 3 jogos, 13 gols marcados, 2 sofridos. A seleção de El Salvador, na segunda colocação, com 5 pontos em 3 jogos. São 6 gols marcados e 4 sofridos. Os Estados Unidos da América, nos últimos 5 jogos, sábado passado teve uma goleada fora de casa, 7-1 em cima da seleção de Granada. Um 0-0 com a Colômbia, em amistoso, perdeu para a Sérvia por 2-1
E na Copa do Mundo, somente relembrando, né, onde chegou às quartas de final, quando acabou perdendo para a Holanda por 3-1. Na fase de grupos, venceu o Irã por 1-0, empatou com a Inglaterra 0-0, empatou com o País de Gales por 1-1. O detalhe em relação aos confrontos diretos entre Estados Unidos e El Salvador são 3 vitórias norte-americanas e 2 empates. Detalhe, o ano passado, no último confronto em São Salvador, houve empate por 1-1 entre Estados Unidos da América e El Salvador. Aqui, obviamente, você deve trabalhar com um leve favoritismo dos Estados Unidos. Se for pouco conservador, dupla chance, então empate não tem aposta. Se for mais ousado, aposta ali na vitória dos Estados Unidos da América. Se El Salvador vence, o jogo é lá em Orlando. Será uma tremenda de uma zebra dentro de solo norte-americano. Agora vamos para MLS a pedidos, né? Uma das competições que mais são registrados muitos gols nas partidas. Aqui, geralmente, quem aposta em ambas marcam, geralmente se dá bem. Acontece, de vez em quando tem uma vitória ali sem levar gols, né? O vitorioso sem levar gols. Mas, geralmente, é uma chuva de gols na MLS, que é a primeira divisão. E aqui vamos falar da MLS Next Pro. É uma terceira divisão. Jogam as equipes reservas, os chamados aspirantes das equipes. Aqui nós temos a segunda equipe do Cincinnati, dos Estados Unidos, contra a segunda equipe do Toronto Futebol Clube do Canadá. Para você ter uma ideia da quantidade de gols, são 2 equipes que não brigam ali por vagas, já estão na ponta de baixo da tabela nas competições anteriores. Este será o início, a primeira rodada. Mas é um jogo interessante para a gente ter uma ideia. Sabe por quê, gente? O Cincinnati terminou em último lugar da divisão central, o seu grupo de 5 equipes. Mas, pasmem, em 24 jogos, acabou fazendo 27 gols. 27 gols em 24 jogos, o que dá um pouco mais de 1 gol de média por partida. E tomou 65 gols nesses 24 jogos. Já a equipe do Toronto, em 24 jogos, fez 44 gols, que dá um pouco mais de 2 por partida, e acabou tomando 38, que também dá quase 2 gols por partida, pelo menos dá mais 1,5, 1,7, 1,6 a equipe do Toronto em relação a gols sofridos. Os confrontos realizados entre as equipes, todos os 3 ocorreram no ano passado. 2 vitórias do Toronto. Olha o que falamos aí, ambas marcam, hein? Pode até não acontecer, mas a probabilidade é grande. Vitória do Toronto por 2-1. Vitória do Toronto por 4-2. Uma vitória do Cincinnati por 2-1. Então, os 3 jogos, você percebe, com mais de 3 gols marcados e ambas marcam. Cincinnati e Toronto se enfrentam amanhã à noite pela Major League Soccer dos Estados Unidos, Next Pro, considerada terceira divisão. Muito obrigado aqui pela sua presença. Não esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Cada vídeo novo estamos postando todos os dias. Nosso projeto de trabalho para o dia posterior. Teremos mais para quarta-feira, dia 28. Então você sempre vai ter informações dos jogos. Contamos também com a sua sugestão, com a sua crítica. Será muito bem-vinda. E compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.